Então, pessoal, a aula de hoje vai ser uma aula bastante interessante. Nós iremos utilizar, então, dois botões, né? Nós temos aqui um botão para ligar no Arduino. Nós iremos usar dois botões para fazer o controle de um pequeno jogo de raquete, arcanoide, enfim, de um jogo que eu vou construir, né, no Processing. E nós vamos entender como é feito o seu controle, tá? Então, como é esse código? Esse código, né, eu coloquei os pinos de push button left e right no 2 e no 3, tá? Vejam que aqui no nosso aqui foi nesse diagrama foi colocado aqui um GND, um 5 volts aqui de VCC, certo? Onde VCC alimenta, mas aqui no ground, né, onde eu faço a conexão do ground, eu preciso ter um resistor aí de 10K. Então é isso que eu coloquei. Coloquei em cada botão, coloquei um resistor de 10K. E esse fio aqui é que é a chamada, né? O que ele vai colocar a informação de ligado ou desligado para o Arduino. Aqui no pino 2, eu coloquei exatamente a mesma configuração aqui, né? Desse lado. Só que aí vai ter um outro fio que vai ser conectado no pino 3. Tá? Basicamente é isso. Depois eu vou mostrar para vocês a configuração do hardware, como é que está. E aí, eu coloco um serial Begin 9600. Eu menciono aqui que os dois botões, o 2 e o 3, são inputs, são entradas, né? Nós queremos ler o estado do botão. É simples. Se o que eu ler lá no 2, né? No left, se for pressionado, tá? Então, ele vai enviar um na serial. Se não, ele vai enviar dois. Tá? Eu coloquei um delayzinho aqui. Então vejam como é que vai ficar. Ó. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que é esse hardware, mas eu vou mostrar para vocês o que tem por trás. Ó. Eu vou fazer a conexão aqui e o que tem por trás no monitor serial. Ó. Se eu apertar no botão direito, ó, a gente vê um monte de número 1 aqui. Se eu pressionar no botão esquerdo, 2, tá? Então nós temos aí 1 e 2 que são enviados serialmente. Essa informação ela vai ser lida no processing, tá? Vamos dar uma olhada então no processing. Eu até me esqueci de abrir aqui, né? Eu já fiz a instalação do processing, mas eu quero mostrar para vocês como vai ser feito. Estou executando aqui o processing dentro de uma tela. Deixa eu fechar aqui essa tela que eu não preciso, já que o Arduino está rodando. Então vou abrir o projeto que eu fiz, que é o Game Arduino. Né? Eu vou jogar para cá e vamos discutir um pouco esse projeto. Tá? Esse projeto é o seguinte: eu vou colocar o processing serial, eu vou criar aqui final, são constantes, eu não vou alterar, que eu chamo de a left e a right, para não confundir com o teclado, né? Porque esse joguinho aqui que eu fiz dá para ser utilizado tanto o teclado como utilizar esses dois botões no Arduino para controle. Eu uso um serial port. Depois eu coloquei MX e MY, que é as configurações iniciais da minha bolinha, o raio da bolinha. O edge vai dizer que o nosso jogo vai ficar dentro de um retângulo, e esse retângulo ele está espaçado em 80 pixels da janela principal. Né? É um retângulo que está dentro de outro retângulo, né? Então ele tem esses 80. O inner é uma variável que vai definir que a bolinha, na verdade, ela tem o edge, né, mais o raio. Ou seja, quando a bolinha tocar na borda, ela não vai tocar com XY no centro dela. Eu tenho que pegar mais o raio para saber onde ela tocou. Tá? Aí eu coloquei uma velocidade step 20, que a gente vai ver daqui a pouco. O size rect x é o tamanho da minha raquete, ela vai ter 60 por 10 pixels. O meu rect x1 e y1 vai começar no início da minha edge, né? No início da minha edge aqui, esse, esse edge aqui são os 80, né? Mais 10, e aqui 80 mais 350. Significa que a nossa raquete vai começar sempre num espaço,
né, maior do que essa edge. Assim como o inner rect, que é para eu poder saber que o XY dessa raquete é sempre no início, né? É sempre no início. Por exemplo, se aqui eu tenho um retângulo, é sempre nessa ponta aqui. Então, esse inner rect seria o tamanho, da onde eu começo até o tamanho. Então, eu vou saber direitinho como fazer as colisões. Aqui uma variável se colidiu ou não com a bolinha, né, com a raquete. E é um joguinho simples, eu ganho pontos a cada vez que eu rebato a bolinha e o computador ganha se caso eu perder. Eu fiz umas velocidades diferentes aqui, eu chamei essa variável xSpeed e YSpeed 2 e 1. Aqui começa os scores CPU player e aqui tem uma string que é o input from Arduino, tá? O que vai acontecer então? Eu tenho setup, o setup ele cria uma janela, eu não quero bordas no que eu vou imprimir, modo elipse, aqui tem algumas configurações de Rect Mode Ellipse, tá? E aí eu mostro aqui as portas, o que eu tenho de portas para utilizar, e a gente vai usar sempre a primeira, que é a primeira que é conectada com o Arduino, e aí eu crio essa porta aqui, que é um objeto que vai receber essa serial aqui, tá? Aí, antes de desenhar, eu pergunto se tem dados disponíveis, tá? Se tiver dados, eu leio esses dados vindo do Arduino. Esses dados têm que serem diferentes de null, senão acontece um runtime error. E aí, quando eu receber esse dado, eu faço uma pergunta. Se o dado for 1, que é aquele númerozinho 1 ou 2 que eu fiz a conexão lá no monitor do Arduino, eu chamo aqui de a left a right. Então, se for número 1, eu vou para, né, a bolinha, ela vai diminuir o step, né? Porque eu estou andando para a esquerda, e para a esquerda significa diminuir o valor do x em relação à tela. Se eu for à direita, eu vou aumentar o step, ou seja, eu vou aumentar o valor do rect x, eu vou aumentar o valor em relação à tela, né? Quando se vem para cá, para a direita, tu está aumentando o valor de x. Esse rect constraint é um comando que muito interessante, onde eu coloco aqui o valor que eu quero criar essa constante, que é no valor só em termos de x1. Eu coloco o valor que eu quero, que é dentro daquele retângulo que tem a edge de 80, e seria o tamanho da tela menos o inner rect, que significa que essa constraint aqui, ela vai fazer com que eu não ultrapasse os limites do meu retângulo do jogo, tá? Coloco uma cor de background, coloco um texto onde eu coloco x e y, que são as coordenadas da bolinha, não precisava disso, mas apenas para visualização. Os scores da CPU e do player, tá? Aí eu mostro o retângulo onde o jogo vai ficar aí dentro, que tem as edges, né, 80 por 80, com tamanho menos 80 e altura menos 80. E aí eu coloco a bolinha branca, que vai estar com rádio, que é uma bola, né, uma elipse, tanto de raios iguais, é um círculo, então, e eu coloco mx e my. O mx e my, eles vão inicialmente somar com x e com y, tá? Só que aí tem um detalhe. Se a bolinha chegou, o mx se estourou, né, se passou das bordas da borda x da minha janela, então eu multiplico ele por -1. E multiplicar ele por -1 significa alterar a direção. Ele não vai mais somar, ele vai diminuir. Então ele vai, quando ele chegar, eu vou aumentando o x, ele vai bater, né, nesse retângulo e vai mudar a direção e vai decrementar o meu x. Tá? E acontece da mesma forma do meu my. Então, meu my vai fazer, o inner sempre é a bolinha com raio, né? Sempre usando essa definição. Então, se meu y for menor que o inner, então
eu mudo a direção. Agora, se, né, tem algumas coisas que a gente tem que tomar em consideração aqui, ó. Por exemplo, se, ah, se o meu y for maior que a altura menos o inner, onde está a bolinha, ou seja, lá embaixo do meu retângulo, eu vou alterar, claro, a posição, só que aí chegou no ponto que ele ultrapassou a altura da raquete, né? Isso significa que o computador venceu. Ele ganhou, ele pontuou. E aí eu altero a minha altura da bolinha e coloco um delay de 1 segundo só para mostrar para o usuário que houve realmente que ele ganhou ponto, tá? Aí eu criei depois uma função, vou falar daqui a pouco. Eu criei uma função booleana, né, true ou false, que ele vai ver se é simples, ele vai ver o seguinte, ele vai ver que eu tenho meu retângulo rec x1, rec y1, que são as coordenadas iniciais do meu retângulo. Eu passo as coordenadas da bolinha e o size rect x. Aqui poderia colocar o size rect y, tá? Eu não fiz isso por preguiça, vou explicar mais adiante. Poderia ter um outro parâmetro aqui. Se houve colisão, então, se a minha bolinha bateu na raquete, beleza. Ele vai mudar a posição, eu recebo um ponto. E agora a colisão ficou falso. Por quê? Porque ele não colide toda hora, né? Ele colidiu uma vez só. A bolinha só colidiu para mudar a sua posição. E aí eu coloco algumas cores aqui e eu imprimo a raquete. A raquete é rec x1, rec y1, com o x1 mais o tamanho de x com o tamanho de y. Então tem minha raquetezinha ali. Tá? Só para vocês entenderem como é que é a colisão, eu usei os parâmetros x-circle, y-circle, rect-x, rect-y, width to rect, que poderia ter uma altura, né? Rect, tá? E aí eu fiz aqui, ó. Vejo que esse size rect aqui é uma variável que vem lá de cima, né? Tá mal feito. Poderia ter colocado um parâmetro aqui chamado rect, e colocar esse size y aqui. Mas coloquei aqui por preguiça e para testar para ver se estava tudo ok. Aí eu faço os testes. Se o y do meu círculo estiver entre a minha raquete, olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui é matemática, né? Então, se estiver meu y círculo estiver entre a raquete, tá? Entre o y dela, né? Na verdade, em termos de y, em termos de altura, e se o meu x também estiver entre a raquete, né? Então colidiu. De alguma forma, se ele tocar ali dentro dessa área da raquete aí, dentro desse retângulo, colidiu. Tá? E aqui a função keepPressed. Toda vez que eu clicar numa tecla, se a minha tecla for à esquerda aqui do teclado, ele vai fazer essa função aqui, que é a função que o Arduino faz. Ó, né? Deixa eu ver aqui. Cadê o teste do Arduino? O que o Arduino faz aqui, ó, é a mesma coisa. Tá? Só que aí eu estou usando o teclado. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que é esse jogo. Tá? Deixa eu colocar a tela para cá. Tá aqui o jogo, vocês não estão vendo ainda, eu estou usando o teclado aqui. Eu vou mostrar depois com o Arduino. Tá? O CPU está me ganhando. Agora eu vou ali tentar acertar. Ó. Ó. Beleza? Vejam que um pouco da bolinha atravessou a raquete. É porque meu cálculo matemático eu errei ali. Eu deveria ter colocado o XY do círculo, eu deveria ter usado aquele inner ali. Então vejo que eu estou jogando aqui, né? Então eu vou deixar o computador pontual. Vejam que quando ele passar da altura da raquete lá embaixo, ele volta para a altura, né, lá em cima e assim por diante. Então esse é o nosso joguinho, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Quero mostrar agora como é o hardware, tá? E como a gente vai montar esse hardware e como é o controle feito pelo Arduino.
Então, pessoal, então tá aqui o hardware que eu fiz, certo? Aqui tem sombra, peraí. Vejam que, na verdade, o que eu fiz aqui foi colocar os resistores de 1K para cada botão. Fiz as ligações aqui dos GNDs ligados para os resistores, ó, outro GND com resistor. E o fio, tanto amarelo quanto verde, eles vão ligar nos pinos 2 e 3 do meu Arduino, onde eu vou fazer a conexão, tá? Então, tá aqui a tela, tá aqui o nosso... Ele já está funcionando, então eu posso mostrar para vocês aqui, ó, como é que é esse monitor. Eu vou clicar aqui, ó, tô clicando aqui na esquerda e na direita, ó. Veja que eu estou clicando ali, ó. Tá? Então ele está gerando ali, ó, ele está gerando, né, esses valores. Agora eu vou apresentar o jogo, né? Vou entrar então no nosso jogo aqui. E aí eu vou colocar aqui. E aí eu vou usar o controle do Arduino. Vamos ver então. Ó, estou usando o Arduino para controlar, não estou usando o teclado. Ó. Ó. Então é isso que eu estou fazendo. Olha lá, estou jogando usando o controle do Arduino. Certo? Então vocês viram que é possível sim fazer um bom controle, né? É possível utilizar o Arduino e o Processing e fazendo uma boa interação entre eles, tá? Então, isso é possível. Também é possível fazer isso usando Android e usando, né, um módulo Bluetooth. Agora já vou mudar de assunto. Usando esse módulo Bluetooth aqui, que eu pretendo apresentar para vocês nas próximas aulas como funciona. Tá? Esse módulo Bluetooth ele consegue capturar os dados, né, do teclado, os dados do teclado do celular, consegue enviar isso para o Arduino e vice-versa. Tá? Então vocês viram aqui que dá para fazer um joguinho bonitinho, né, simples, tá? Utilizando o controle aí do Arduino. Tá bom? Muito obrigado então. Então, pessoal, então tá aqui o hardware que eu fiz, certo? Aqui tem sombra, peraí. Vejam que, na verdade, o que eu fiz aqui foi colocar os resistores de 1K para cada botão. Fiz as ligações aqui dos GNDs ligados para os resistores, ó, outro GND com resistor. E o fio, tanto amarelo quanto verde, eles vão ligar nos pinos 2 e 3 do meu Arduino, onde eu vou fazer a conexão. Tá? Então, tá aqui a tela, tá aqui o nosso... Ele já está funcionando, então eu posso mostrar para vocês aqui, ó, como é que é esse monitor. Eu vou clicar aqui, ó, tô clicando aqui na esquerda e na direita. Ó. Veja que eu estou clicando ali, ó. Tá? Então ele está gerando ali, ó, ele está gerando, né, esses valores. Agora eu vou apresentar o jogo, né? Vou entrar então no nosso jogo aqui. E aí eu vou colocar aqui. E aí eu vou usar o controle do Arduino. Vamos ver então. Ó, estou usando o Arduino para controlar, não estou usando o teclado. Ó. Ó. Então é isso que eu estou fazendo. Olha lá, estou jogando usando o controle do Arduino. Certo? Então vocês viram que é possível sim fazer um bom controle, né? É possível utilizar o Arduino e o Processing e fazendo uma boa interação entre eles. Tá? Então, isso é possível. Também é possível fazer isso usando Android e usando, né, um módulo Bluetooth. Agora já vou mudar de assunto. Usando esse módulo Bluetooth aqui, que eu pretendo apresentar para vocês nas próximas aulas como funciona. Tá? Esse módulo Bluetooth ele consegue capturar os dados, né, do teclado, os dados do teclado do celular, consegue enviar isso
para o Arduino e vice-versa. Tá? Então vocês viram aqui que dá para fazer um joguinho bonitinho, né? Simples, tá? Utilizando o controle aí do Arduino. Tá bom? Muito obrigado então.